Fala pessoal, você que está ligado aqui no canal do Lui Doces, hoje você vai aprender comigo a fazer a tão famosa massa Flora, base para sua torta doce aí para fazer uma sobremesa deliciosa aí em casa. Vem comigo! E para fazer a sua massa Flora, nós vamos hoje precisar de farinha de trigo, fermento em pó, creme de leite ou creme culinário e manteiga ou margarina. Aí vai da sua preferência, tá bom? Agora vai aproximar a câmera aqui para me mostrar para vocês como que a gente vai fazer e como que vai ficar a textura da sua massa. Ó, pessoal, aqui eu tô com uma peneira fina, tá bom? A gente vai colocar a farinha de trigo. Vamos peneirar ela, tá bom? Pode já peneirar, viu? Pode peneirar ela com fermento já. Aqui nesse caso, eu vou peneirar e vou deixar um pouco na peneira, porque aqui eu coloquei um pouco a mais, caso eu precise no final da receita, se eu perceber que ela ficou muito úmida, tá? Vou deixar um pouco de farinha aqui, e você pode colocar o seu fermento já, tá bom? E aqui, nós vamos incorporar o fermento, junto com a farinha já, tá bom? Aqui você pode ver. A minha receita ela é maior, tá? Mas aí nesse caso eu estou fazendo uma pequena para vocês aqui, e depois eu vou mostrar pronta como é que fica a sua massa Flora, tá bom? Aqui, ó, no caso, tenta concentrar no meio aqui, aí você já vai colocar. Nós vamos colocar agora a margarina, eu tô com margarina aqui, tá bom? Sem sal. Vou colocar 2 colheres, se eu ver que vai precisar de mais, eu coloco um pouco mais no meio da minha receita, tá bom? E você já vai colocar na sequência o creme de leite, mas primeiro nós vamos incorporar essa margarina aqui na farinha. Vocês vão ver agora, você tem que ir com a mão mesmo, tá? Coloco aqui, aí você começa a amassar, que ela vai virar uma farofinha, tá bom? O famoso xerém, né? Como alguns falam. Por que você tem que fazer isso aqui? Porque a margarina ela vai começar a derreter com o calor da sua mão e ela vai começar a incorporar na massa, tá bom? Aqui você já pode vir com creme de leite. Aqui tem cerca de 50 gramas de creme de leite, tá? E agora vamos incorporar ele à sua massa. A massa vai ficar um pouco mole, ela vai começar a grudar na sua mão, mas a partir do momento que a manteiga começar a derreter e misturar na farinha e fermentar essa farinha, ela vai soltar da sua mão. E você vai ver essa massa, que linda que ela fica. Olha aí. Ela já está começando a dar liga. Só que você tem que ter um pouco de paciência e braço, viu, gente? Essa aqui também foi uma das receitas que algumas pessoas pediram lá no nosso Instagram, né? Eu fiz uma enquetezinha lá e o pessoal perguntou, né? Como é que faz a massa Flora, como é que faz para a massa ficar sequinha, ficar bonita. E aí, eu tô aqui hoje ensinando vocês a fazer a massa Flora. Aproveitando que você está aí, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, entra lá no nosso canal no Facebook, no Instagram e em breve também no TikTok, tá bom? Olha, a massa ela já está soltando da mão, mas ainda ela não chegou naquilo que a gente precisa, porque você pode ver que tem farinha aqui ainda sem dissolver. Então a gente vai ficar colocando o calor da nossa mão para ela dissolver e ela vai dissolver à medida que a margarina vai derretendo no meio da sua massa. Aqui eu vou com a outra mão para ajudar. Ó, pode ver que, ó, olha aqui, a mão limpa. Esse é o ponto que a sua massa tem que ficar, tá? Se ela estiver grudando na mão, coloca um pouquinho mais de farinha de trigo. Se ela estiver se você perceber que ela está muito seca, muito dura, você coloca um pouquinho mais de margarina, tá? Creme de leite eu não aconselho. Se você colocar, você vai ter que voltar com mais ingredientes aí para poder fazer com que sua massa fique 100%. Olha como ela está ficando, tá vendo? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Essa é a ideia, tá? A gente vai amassar mais um pouco, porque ela ainda tem manteiga para derreter. Pessoal, olha aqui como é que a massa ficou, tá vendo? Você não tem mais pontos brancos. Isso ficou claro que quando você amassa ela vai dar essa esbranquiçada porque você está esticando a massa. Mas ó, aqui nesse caso, ó, ela chegou onde a gente queria. Ela já perdeu todo o ponto de farinha, ó, não gruda na mão, tá vendo? Mão limpinha, olha isso aqui. Ó, ela está no ponto ideal para você poder fazer o que você precisa para sua torta. Agora,
eu vou colocar ela num saco plástico aqui, vou envolver ela num saco plástico e vou abrir ela para você ver como que ela fica aberta e vou te dar alguns exemplos de como que ela pode ficar, tá bom? Pessoal, ó, coloquei, para não pegar na toalha aqui, coloquei um plástico branco, tá bom? Que eu uso normalmente para fazer minhas receitas. E aqui você pode ver que a massa, ela tá num plástico aqui para poder, ó, não tá grudando, tá vendo? E aqui, aquele para amassar, fazer massa, né? Macarrão. Você vai ver que você consegue abrir ela. Pessoal, olha aqui. Depois de você amassar, eu deixei ela bem fina, tá? O ideal é você deixar ela bem fina, para que quando você for assar ela, né? Olha aqui, a finura dela. Tá vendo? Ela vai inchar um pouquinho quando você for assar, então o ideal é você deixar ela fininha mesmo, tá? Agora aqui, é muito cuidado na hora de você tirar daqui para colocar ela numa forma, na hora que você for embasar ela numa forma. Eu trouxe aqui uma forma para vocês verem, tá bom? Pode usar essa forma. Pode usar nesse aro também, você pode fazer, tá bom? Para você ver como que vai ficar, né? Nesse caso aqui, aí eu vou mostrar para vocês o resultado dela pronta, já informada em tamanho pequeno. Não vou fazer nela grande não, porque eu não vou precisar utilizar, né? Para não perder, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que ela vai ficar pronta, né? E aqui a finura dela, né? Para você ver a espessura, na verdade, né? Para você poder utilizar. E nesse caso aqui eu tenho uma forma de fundo falso. No caso, se você for fazer no aro, você embasa ela numa forma e coloca ela, deixa ela na altura que você quiser. Você pode deixar na altura do aro ou um pouco menor. Normalmente, quando você vai assar ela, ela diminui um pouco o tamanho da altura, tá? Da parede dela. Então, é normal, não tem problema, tá? Se você quer ela mais alta, você pode fazer ela até a altura do aro e ela vai diminuir um pouco. Se você quiser menor, pode colocar ela menor, porém você não esqueça que ela vai diminuir o tamanho, tá bom? Ó, pessoal, aqui para você ver, eu coloquei ela nessa forma de fundo falso, tá bom? No caso aqui, né, pode ver, ela não encaixou, então você tenta abrir o máximo que você puder para poder cobrir as laterais, tá? Senão você vai ter que ficar remendando ela. No caso aqui, como sobrou um pouco de massa, quando você for fixar ela na forma, você faz esse procedimento aqui, né, com os dedos. Você vai apertando do centro para as extremidades e ela vai sobrando massa para você. E aí, eu vou mostrar aqui nesse lado, para você ver aí no vídeo, ó. Aí você vai colocar, fixar ela com os dedos o máximo que você puder. No caso, essa forma que ela é frisada, né? Você tem que ir de friso em friso, tá bom? Com os dedos, tá bom? Para você ver aqui. E aí, no caso, você acabou, né, de fazer, você pode cortar ela pressionando os dedos na lateral. Olha aqui como que ela ficou. Tá vendo aqui a espessura dela? Ficou bem fininha, tá? Aí o pessoal pergunta, ah, chefe, precisa furar ela com garfo e tal? Não precisa, não é necessário, tá bom? Lembrando que se você fizer ela aqui, ela vai diminuir um pouquinho o tamanho dela. Mas o ideal é essa espessura, para que você não perca, para que você, na verdade, tenha uma torta fina, para que você consiga cortar, mas também não tão fina, para não quebrar no meio do caminho, né? De repente você tirar ela daqui para colocá-la no seu recipiente que você vai utilizar ou servir para as pessoas. E essa base você pode utilizar para diversos recheios e a gente vai falar no final, tá bom? Pessoal, então você que aprendeu a fazer a massa flora hoje, que é a base para a sua torta, né? A gente colocou ela num aro aqui para mostrar para você como que ela ia ficar, um aro frisado, tá? Esse aqui é o aro tamanho família. Neste caso, você vai colocar a 180 graus, no máximo 200 graus, não coloque mais que isso, em temperatura baixa, e você vai assar ela aí de 30 a 40 minutos. Você deixa 30 minutos, forno pré-aquecido, e você vai olhar a partir dos 30 minutos. Qual é o ponto dela? Você pode deixar ela mais douradinha, se você deixar ela dourar mais, ela vai ficar mais crocante. Se você deixar ela um pouquinho mais branca, ela vai ficar menos crocante, não tem problema. Eu particularmente não gosto de deixar ela muito douradinha, porque corre o risco de ressecar demais e na hora que você for tirar sua massa da base do fundo falso para transferir ela para o seu refratário, para onde você for utilizar ou servir, ela pode quebrar. Isso já aconteceu comigo e isso é bem ruim porque você está ali fazendo, né? E a minha dica hoje para você ó, eu tenho duas bases aqui, tá bom? Eu tenho a base feita já dessa mesma que eu acabei de mostrar para vocês e a base de chocolate. Qual é a base de chocolate? Você vai acrescentar na sua forma, né, na sua receita, perdão,
Nessa receita que eu pus para você na descrição, você vai acrescentar aí cerca de 50 gramas de cacau em pó 33%. Não coloque mais que isso, porque senão a sua massa vai ressecar. Sempre lembrando, tá? Se você está ali fazendo, sentiu que a massa está muito seca, põe mais um pouco de margarina ou manteiga. Um pouco, não coloque muito, porque às vezes você coloca uma colher achando que é pouco, não é. Coloque meia colher, vai ali com a mão novamente, depois de uns 5 minutos sovando a massa, você vai perceber se ela é suficiente ou não. Se ela está muito molhada, ela está muito úmida, você pode colocar um pouco de farinha de trigo e continua sovando por mais uns 5, 8 minutos para a farinha de trigo incorporar, fermentar no meio da sua mistura para a sua massa ficar assim. No caso de toda aquela mistura que você fez, quando você for incorporar o cacau em pó para você fazer essa daqui de chocolate, você vai incorporar no meio da farinha de trigo junto com o fermento e depois você entra com os outros ingredientes, tá bom? Não esqueça disso. Eu quero já agradecer você que está comigo aqui. Essa massa, ela é versátil, você pode usar para fazer uma torta de morango, uma torta de chocolate, uma torta de nozes. A base dela é neutra para você utilizar com qualquer recheio doce que você quiser. Aí você fala para mim, chefe, mas dá para fazer salgada? Dá. Coloca uma pitadinha de sal, uma pitada só, tá bom? Para ela ficar um pouquinho mais salgada e você usa essa mesma receita sem problema nenhum, dá para usar. O pessoal perguntou para mim, né, quando pediu, qual é a base da massa tal que você faz? Falou, mas essa é a massa podre de empada? Não. Eu particularmente não gosto da massa podre de empada para fazer tortas. Por quê? Porque ela quebra muito fácil. A massa de empada eu prefiro para empada mesmo, que é a famosa massa podre. Essa massa Flora, eu peguei receita de vários amigos e fui mudando, deixando ela do meu jeito. E hoje eu sirvo ela eu tenho ela no meu portfólio aqui na confeitaria, tá bom? Quero agradecer você que ficou comigo até agora aqui no nosso canal. E também desde já, você que não é inscrito no canal, se inscreva, convide pessoas, curta, compartilhe este vídeo e escreve aí se você fizer a receita, se ela deu certo, beleza? Muito obrigado para você que ficou até aqui comigo. Dolu e Doces, a sua vida mais doce.